paz do Senhor, irmãos. Hoje aprenderemos a respeito da oração. Jesus nos ensina no Sermão da Montanha como devemos orar. Então, leiamos a Bíblia, a palavra do Senhor, em Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 13. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Que palavra de Jesus, na verdade. É incrível ouvir os ensinamentos de Deus. E que isso possa nos motivar a continuar buscando a Deus, continuar buscando a conhecer a palavra dele, pois é muito edificante. Vamos lá, irmãos. Hoje nós vamos aprender sobre a oração, o que é a oração e qual é a importância da oração. Nos próximos vídeos nós vamos aprender sobre os 3 aspectos que Jesus ensinou no versículo que acabamos de ler no Sermão da Montanha. Mas hoje vamos entender o que vem a ser a oração e a importância, o que a Bíblia fala sobre a importância da oração em nossas vidas. Oração. O que vem a ser a oração? A oração, como você pode já saber, é conversar com Deus, é falar com o nosso Criador. É um privilégio muito grande, pois Jesus ele poderia ter impedido a conversa. Deus em cima, nós aqui embaixo, e não ouvir as nossas orações. Mas ele não fez isso. Deus permitiu que nós tivéssemos um relacionamento com ele, porque Deus nos amou. E da mesma forma, ele espera que nós conversemos com ele. E qual é a importância da oração? A importância da oração é toda. Da oração vale a nossa vida. A nossa vida depende disso. Porque sem oração, como pode-se dizer que existe um relacionamento? Você tem algum amigo que você não conversa com ele? Por acaso você tem algum amigo que se relaciona bastante sem conversar com ele, sem se comunicar? Isso não existe. Da mesma forma, como uma pessoa pode dizer que conhece a Deus e se relaciona com Deus, se não tiver uma vida de oração? A oração é essencial para um relacionamento com Deus. E qual a importância de ter um relacionamento com Deus? Toda a importância, de novo. De um relacionamento com Deus vale a tua vida, vale a minha vida. Por quê? Porque o mandamento principal da palavra de Deus é amar a Deus acima de todas as coisas. Se você ama muito alguém, você vai se relacionar com essa pessoa. Mas geralmente, as pessoas que você não se relaciona, essa pessoa não é muito amada por você, pois você mantém distância. Mas a Bíblia fala que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Nós devemos manter uma vida de oração. Nós devemos manter um contato com Ele. E o que deve ser conversado, o que deve ser falado nessa oração? E vamos meditar o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Irmãos, nós temos pecado. E o pecado faz a separação de Deus e os homens. E através da oração, nós confessamos os nossos pecados diante de Deus. E como Jesus Cristo veio 2000 anos atrás e morreu na cruz para pagar o preço do nosso pecado, que é a morte, que é a separação de Deus, ele pagou o preço que era para eu pagar. Era para eu morrer e ir para o inferno. Era para você morrer e ir para o inferno.
Mas quando Jesus morreu em nosso lugar, ele abriu um novo plano, um plano de salvação, para que aquele que crê em Jesus Cristo e se arrepender dos seus pecados, para que a pessoa que fizer isso, crer em Deus, se arrepender dos seus pecados, para que essa pessoa seja salva e perdoada. Porque sem a justiça de Jesus na cruz, nós não teríamos direito ao perdão. É igual uma pessoa matar uma outra, aí vai para o juiz, e o juiz, eu te perdoo, não cumpre sua pena. Deus seria injusto se não punisse. Mas como houve uma punição em nosso lugar, houve o pagamento da justiça, nós podemos ter acesso à salvação, mas nas condições que Deus estabeleceu. E a condição que Deus estabeleceu para a salvação é crer e se arrepender dos pecados. Se arrepender daquilo que Deus reprova. Se arrepender de toda injustiça, de toda maldade, de tudo que é ruim, tudo aquilo que não provém do amor ao próximo. Se arrepender dos pecados. E nós só confessamos os nossos pecados, mostrando arrependimento a Deus através da oração. Então, sem oração, nós não nos arrependemos. Sem oração, nós não confessamos nossos pecados. Sem oração, nós não professamos nossa fé. Então, esse aspecto de oração é essencial para nossas vidas. Precisamos orar a Deus e confessar os nossos pecados diante de Deus. Agora, a quem nós devemos endereçar a nossa oração? Por intermédio de quem nós chegamos a Deus? Está escrito na Bíblia, no livro de primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Está escrito: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Somente Jesus é o intermediador entre nós e Deus Pai. Porque Jesus é da essência de Deus. E somente Jesus pagou o preço do nosso pecado. Como eu disse lá atrás, o pecado faz separação entre nós e Deus. Por que você acha que nós não conseguimos ver Deus claramente assim no nosso dia a dia? Porque Deus está muito além e não aparece todos os dias como algo normal em nossas vidas aqui. Por quê? Porque nós temos pecado. Sabe, Adão, antes de pecar, via Deus todos os dias. Deus aparecia para Adão. E esse privilégio o ser humano perdeu quando ele pecou. Por isso, o termo religião, que significa religar o nosso relacionamento com Deus, só é possível através de Jesus. Porque somente Jesus pagou o preço do nosso pecado. Então, somente por Cristo Jesus que nós temos acesso a Deus Pai. E Jesus é a própria manifestação de Deus na terra. Somente por intermédio de Jesus que o nosso pecado sai de cena. E a misericórdia de Deus abraça as nossas almas e nos perdoa os pecados. Mas Deus, Ele é justo. E Ele não vai perdoar pecado de quem não se arrepende. Quem mantém uma vida torta diante dEle, não vai achar que Deus é bonzinho, Deus é amor e não vai cumprir a palavra dEle. Deus é justo. Ele vai perdoar os pecados de quem se arrepender. Ele vai ser bom para aqueles que aceitarem a sua graça e respeitarem o seu nome. Irmãos, esta palavra é muito séria, pois somente podemos orar por intermédio de Jesus Cristo, como a própria Bíblia diz e afirma. A nossa palavra só vai ser ouvida por Deus se nós dermos glória a Cristo Jesus. Pois se nós colocamos outras pessoas no lugar de Deus, outras pessoas no lugar de Jesus, estaríamos praticando o pecado da idolatria. De colocar um ídolo e falar que aquele ídolo é Deus. Jesus Cristo morreu na cruz, pagou o preço do nosso pecado e ressuscitou, vencendo a morte e vencendo o pecado, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus Pai. E agora que nós temos acesso a Deus Pai, por um grande sacrifício feito, o sacrifício de Jesus, nós vamos orar através de outras pessoas que não têm o poder de perdoar pecados, que não têm o poder de intermediar a nossa relação com Deus. Nós estaríamos retirando a glória de Deus para dar aos homens, para dar a glória de Deus que é merecida, a glória de Cristo Jesus, para dar a pessoas que também pecaram. Irmãos, não acreditem em pregadores que
pregue contra a palavra de Deus. Por mais que na vida nós sejamos influenciados por várias pessoas, nossa família, nossas amizades, e pessoas que nós amamos muito, pessoas que nós amamos com um peito aberto, um coração aberto, porque são pessoas importantes para a nossa vida. Por mais que haja uma tradição que passa de bisavó para avó para mãe para gente para filhos, e existe uma tradição, e se essa tradição estiver contra a palavra de Deus, nós não devemos seguir. Porque a palavra de Deus é a verdade. Deus nos criou. É o filho, é a criatura que deve obedecer ao Criador, e não o Criador que deve obedecer o filho, a criatura. O filho deve obedecer ao pai, e não o pai deve obedecer ao filho. Nós, como filhos de Deus, devemos obedecer a Deus e não aos homens. É verdade que Deus nos ama e por isso preparou um lugar maravilhoso para nós, para que nós possamos morar com Ele para sempre. Não porque nós somos bons, alguma coisa assim, mas por causa do amor dele, por causa da bondade dele, por causa que ele é bom. Mas é verdade também que Deus é justo. E por isso existem pessoas que não entrarão neste reino celeste. E ele fala quem não vai entrar. E Deus não é mentiroso. Se ele disse isso, ele vai cumprir, e vai se dar a forma como ele falou. Por isso, irmãos, precisamos entender para que nós possamos cumprir a vontade de Deus, para que possamos ser daqueles que vão para o céu e não para o inferno. Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse 22, versículo 14 em diante. Olha o que Jesus disse. Bem-aventurados todos aqueles que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro e assim ganham direito à árvore da vida e podem adentrar na cidade através de seus portais. A cidade, através de seus portais, está se referindo ao céu, e o Cordeiro está se referindo a Jesus, e lavar as roupas está se referindo que só Jesus Cristo tem o poder de perdoar os pecados, de lavar a nossa impureza, e através do nosso arrependimento. Nós nos arrependemos dos pecados e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Vamos dar sequência de leitura. No entanto, fora estarão os cães, que no original grego se refere a pessoas com mente impura. Estarão fora os bruxos, os ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras. Idólatras são todos aqueles que colocam outra pessoa no lugar de Jesus, no lugar de Deus. E todos os que amam e praticam a mentira. Deus não admite o mentiroso. Mentira é completamente proibida do ponto de vista de Deus. Deus não aceita mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos entregar este testemunho em relação às igrejas. Essa palavra é muito séria, irmãos. Deus nos chama para a eternidade, para a salvação, para que através da oração nós confessemos o nosso pecado a Jesus Cristo, pois Jesus Cristo tem o poder de nos perdoar, porque Ele pagou o preço pelo nosso pecado, a cruz. Ele pagou esse preço altíssimo para que nós hoje possamos ter acesso à vida eterna. E essa é a nossa esperança. E essa é a importância da oração, a vida eterna, estar com Deus. Que o Senhor Deus possa abençoar a sua semana e que você tenha um excelente dia.